Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre relatos paranormais. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Olá, meu nome é Edgar Walls. Minha esposa, Stephie, e eu moramos atualmente em um pequeno hotel em Utah, mas tínhamos uma casa que agora está à venda. É engraçado porque, normalmente, as pessoas colocam suas casas à venda antes de se mudarem, mas nós não fizemos isso. Nossa partida foi tudo menos normal. Basicamente, tivemos que escapar. A razão? Bem, descobrimos que havia algo a mais em nossa casa. Tudo explodiu 2 anos depois que nos mudamos. Fomos para essa casa logo após a morte dos meus pais, que aconteceram com apenas um mês de diferença. Eles já eram bastante idosos, então foram mortes naturais. Mas ainda assim foi uma coincidência terrível, um golpe devastador para mim. Como eu não tinha irmãos, não houve briga por herança. Minha esposa e eu decidimos nos mudar para lá. Afinal, estávamos alugando um apartamento pequeno, então a mudança fazia sentido. Quando nos instalamos, tudo parecia perfeito. Apesar de não ser uma casa grande, ela tinha aquela essência nostálgica, como se carregasse a história de várias gerações de avós. Era um lugar aconchegante, e muitas vezes imaginávamos como seria envelhecer ali e nos tornarmos essas pessoas idosas algum dia. Desempacotar foi rápido, e, no início, nos sentimos à vontade. Mas não vou mentir, não demorou nem 2 anos para que coisas estranhas começassem a acontecer. Na verdade, desde o primeiro dia começamos a ouvir barulhos esquisitos, estrondos, estalos, portas que se fechavam sozinhas, mesmo sem vento. Dissemos a nós mesmos que devia ser só imaginação. Mas, com o tempo, esses pequenos incidentes começaram a se intensificar. Houve um dia, em particular, em que ficou inegável que algo não estava certo. Steve decidiu dormir no sofá porque havíamos trocado o colchão da cama, e o novo estava desconfortável. Isso não me incomodou. A cama estava boa para mim, mas estava muito fria, mesmo sendo primavera. Depois de um tempo, acabei caindo em sono profundo, mas fui subitamente acordado por Stephie. Ela estava me sacudindo, com os olhos cheios de medo. Ed, você tem que vir. Algo estranho está acontecendo na sala de jantar, ela disse com a voz trêmula. O sofá levantou sozinho enquanto eu estava deitada, e ouvi barulhos na janela. Acho que tem alguma coisa lá fora. São os mesmos barulhos que a gente sempre ouve, como se alguém estivesse arranhando a janela. Estou realmente assustada. Faça alguma coisa. Tentei acalmá-la primeiro. Relaxa, Steve. Pare um momento. Vou dar uma olhada na sala de jantar e ver se tem alguma coisa. Ok. Para ser sincero, eu também estava nervoso. Se houvesse alguma coisa, eu saberia. Além disso, disse a ela que poderíamos verificar as câmeras pela manhã. Por que não verificamos agora? Você não deveria ficar aqui sozinho. Juro que não estou inventando isso. Algo moveu o sofá enquanto eu dormia. Ela exclamou, claramente assustada. Vamos, não se preocupe tanto. Talvez tenha sido só um pesadelo. O frio pode estar afetando sua cabeça. Se o barulho for parecido com os que ouvimos antes, provavelmente é só um rato ou algo do tipo. Confie em mim, daremos uma olhada amanhã de manhã. Ela concordou, mas não ficou nem um pouco tranquila. Tentei parecer calmo, mas tive que admitir que havia um medo palpável no ar. Naquela noite, a atmosfera estava carregada, e algo profundamente perturbador nos cercava. Apesar das minhas tentativas de acalmar Stephie, ela não conseguia se livrar da ideia de que havia algo mais naquela casa. O que Steph estava me dizendo parecia incrível, e eu não pude deixar de ser cético. Não é que eu achasse que ela estava mentindo. Eu só acreditava que a mente dela estava pregando peças. Nos últimos dias, ela vinha sendo claramente afetada por aquele ambiente estranho, e isso estava começando a abalar seu psicológico. Para ser honesto, eu não estava com vontade de verificar as câmeras naquela noite. Estava muito cansado, só queria dormir. Porém, quando entrei na sala de jantar,
Senti imediatamente aquela queda de temperatura que Steve mencionava. Não era um frio comum. Era como se a casa estivesse tomada por um ar congelado. Deitei no sofá onde ela estivera e fechei os olhos, esperando que o sono viesse. E de fato adormeci. Mas não por muito tempo. Mal se passaram alguns minutos, fui acordado por um leve roçar na minha cabeça. Abri os olhos assustado, olhei ao redor meio atordoado, mas não havia ninguém ali. O frio, no entanto, começou a se intensificar. Momentos antes, a temperatura estava agradável. Agora, parecia que eu estava dentro de um freezer. Enquanto lutava para voltar a dormir, senti algo estranho, como se algo estivesse puxando minhas roupas. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, caí do sofá com um baque. Uma onda de pânico invadiu minha mente. Saí correndo dali, sem saber direito para onde ir. Meu instinto me levou ao nosso quarto, onde eu esperava encontrar Setefy e buscar alguma resposta. Mas, ao entrar, encontrei-a dormindo profundamente. Para minha surpresa, a temperatura ali dentro estava normal. Não havia mais o frio sufocante de segundos antes. Naquele momento, comecei a me sentir inquieto e preocupado. Pensei em acordá-la para contar o que tinha acontecido, mas imaginei que isso só iria assustá-la ainda mais. Então, decidi sair para o pátio e investigar. Peguei um galho grosso no chão, convencido de que, se houvesse algo lá fora, pelo menos eu teria como me defender. Admito que não fazia ideia do que faria se encontrasse algo realmente assustador. Bater em um fantasma com um galho parecia ridículo. Mas, no meio da confusão, essa ideia me deu um pouco de coragem. Olhei em volta da casa e não encontrei nada. Voltei para dentro e comecei a inspecionar cada canto, com o galho na mão. Sabia que, se procurasse com atenção, poderia encontrar alguma pista do que realmente estava acontecendo. Continuei vasculhando tudo. Tudo parecia calmo, até que ouvi um leve ruído de arranhão vindo da janela e parei imediatamente. Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Corri em direção à porta, pronto para enfrentar o que quer que estivesse espreitando na escuridão. Porém, ao abrir a porta, encontrei o bairro deserto. Não havia ninguém à vista. Todos estavam em suas casas, alheios ao que acontecia, enquanto eu me sentia completamente sozinho naquela situação. No fim, voltei para dentro. Deixei o galho no pátio e fui para o quarto, ainda sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Eu sabia que precisava olhar as câmeras no dia seguinte, porque, se fizesse isso naquela hora, acabaria assustando ainda mais Setefy. Você encontrou alguma coisa? Ela me perguntou quando voltei para o seu lado. Não, acho que foi só um barulho, respondi, tentando tranquilizá-la. Amanhã verificaremos as gravações. Eu prometo que tudo vai ficar bem. Ela assentiu e tentou voltar a dormir, mas eu não conseguia fechar os olhos. Enquanto ela mergulhava num sono profundo, eu lutava contra um mar de preocupação e medo. A escuridão do quarto parecia mais densa, como se qualquer sombra pudesse ganhar vida. Foi então que percebi que a luz do banheiro estava acesa. A porta estava fechada, mas eu podia distinguir uma sombra se movendo atrás dela. A adrenalina disparou em minhas veias. Havia mais alguém em nossa casa. Sem pensar duas vezes, peguei o taco de hóquei que guardávamos perto do guarda-roupa e caminhei lentamente em direção à porta do banheiro. Meu coração disparava a cada passo. Mas então, como se respondesse à minha presença, a porta começou a se abrir lentamente, sozinha. E o que vi ali me tirou o fôlego. Era Setefy, escovando os dentes, olhando para mim com uma expressão confusa. O que houve, Edgar? Permaneci em silêncio por alguns segundos, enquanto uma pergunta explosiva tomava conta da minha mente. Se ela estava no banheiro, quem ou o que estava comigo no quarto? Setefy me olhava, confusa e preocupada. O que você está fazendo com isso, Ed? O que aconteceu? Naquele instante, nossos olhares se encontraram, e um terror compartilhado encheu o ar. Não era preciso dizer nada. Sem hesitar, nós dois descemos as escadas correndo e saímos pela porta da frente. Abandonamos a casa em disparada, levando apenas as chaves do carro e deixando tudo o mais para trás. Passamos a noite lá fora, com medo de voltar. Ficamos dentro do carro até o sol nascer.
Não dormimos. Não conversamos. Só ficamos em silêncio, tentando entender o que tinha acontecido, ou o que tínhamos visto. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, decidimos voltar apenas para pegar alguns pertences essenciais. Entramos rápido, juntos, e evitamos qualquer canto escuro da casa. Pegamos roupas, documentos, o notebook da CTFI e algumas lembranças importantes. Foi estranho estar de volta ali, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Antes de irmos embora, dei uma última olhada nas gravações das câmeras, como tinha prometido. E é aí que tudo se torna ainda mais perturbador. Naquela noite, a noite em que ouvi os barulhos, senti o frio e vi CTFI dormir no quarto enquanto ela estava no banheiro. As câmeras captaram algo inexplicável. Por volta das 2 da manhã, a câmera da sala de jantar gravou o sofá se movendo sozinho. Sem vento, sem ninguém ali. Ele simplesmente se arrastou lentamente por alguns centímetros. E então, a coisa mais horrível, uma figura escura apareceu na beirada da tela. Parecia humana, mas não era. Tinha uma forma vaga, distorcida, como se estivesse fora de foco mesmo quando a imagem estava nítida. A coisa ficou ali por um tempo, parada, observando. Depois disso, o vídeo simplesmente travou. As câmeras continuaram gravando normalmente nas horas seguintes, mas aquele trecho, aquele momento, ficou congelado por quase 10 minutos. Não tivemos coragem de ficar mais tempo naquela casa. Saímos e nunca mais voltamos. Colocamos a casa à venda através de um corretor, e ele nem sabe o motivo real. Dissemos apenas que queríamos nos mudar rápido. Não sei se alguém já comprou. Também não sei se quem comprar vai notar o que existe lá. Mas o que posso dizer é que não era apenas nossa imaginação. Aquilo que estava lá dentro, seja lá o que fosse, sabia que estávamos vendo. Sabia que tínhamos percebido. E naquela noite, quando vi CTFI no banheiro e ao mesmo tempo senti sua presença no quarto, entendi uma coisa terrível. Aquela entidade não só habitava a casa. Ela estava começando a nos imitar. E é por isso que fugimos. Não por medo dos barulhos, nem do frio. Fugimos porque percebemos que, se continuássemos ali, cedo ou tarde, um de nós deixaria de ser quem realmente era. Nunca sonhei em namorar um lutador da WWE. Na verdade, confesso que nem sabia o que isso significava. Só lembrava vagamente que era um esporte, mas era só isso. Esta história começa em um café comum onde fui tomar uma xícara de café com leite enquanto colocava o dever de casa em dia. Na época, o lugar estava lotado, quando um homem alto e musculoso se aproximou da minha mesa e perguntou se poderia sentar na única cadeira disponível. Não me opus. Eu não tinha nada a perder, então deixei. Ele se sentou, tomou seu café e continuou com sua bebida, enquanto eu permanecia focado em meus estudos. Quando decidi me levantar para comprar um muffin, fiquei positivamente surpreso ao oferecer o dinheiro para pagar e o caixa me dizer que tudo já estava pago. Quando voltei para minha mesa, descobri que o estranho havia pago pelo meu muffin e pela minha bebida energética. Posso perguntar por que você fez isso? Perguntei a ele, entre a surpresa e a curiosidade. Ele sorriu gentilmente para mim e simplesmente respondeu: "Você me parece uma pessoa trabalhadora. Eu só queria fazer algo legal por você." E então ele piscou para mim. O nome dele era Ivan. E, depois dessa conversa, uma conexão imediata surgiu entre nós. Aos poucos, fui me inserindo no seu mundo. Acontece que Ivan era um lutador, alguém que sonhava em brilhar na WWE. Um universo que comecei a conhecer mais de perto graças a ele e a sua paixão pelo esporte. No início, parecia um mundo estranho para mim, cheio de homens gigantescos, musculosos e bastante assustadores. Depois, havia as mulheres. Eu não diria todas, porque não gosto de generalizar, mas pelo menos as que conheci por lá pareciam atraídas por um estilo de vida excessivamente promíscuo, algo que contrastava totalmente com meus valores. No entanto, Ivan me garantiu que as recompensas desse mundo valiam a pena. Embora, para um nerd como eu, tudo aquilo fosse realmente avassalador. Ivan e eu éramos opostos polares, mas, de alguma forma, nos sentíamos muito atraídos um pelo outro.
E, a cada dia, nosso relacionamento ficava mais forte. Não demorou para que ele me convidasse para suas lutas, embora elas me enchessem de adrenalina e nervosismo. Eu não conseguia deixar de me sentir desconfortável quando a violência tomava conta do ringue. Cada golpe que Ivan recebia ressoava no meu coração, como se doesse em mim também. Era difícil entender como um homem tão gentil queria fazer parte de um mundo tão violento e brutal. Mesmo assim, decidi apoiá-lo em seu caminho para o sucesso. Quem era eu para questionar seus sonhos? Certa noite, aconteceu sua primeira grande luta, e eu estava lá, no meio da multidão de espectadores ansiosos. O oponente de Ivan acabou sendo um lutador bastante temido no ramo, um sujeito conhecido como Rei Xangô. No caminho para a luta, percebi que Ivan estava começando a se sentir mal. Ele reclamava de dores de estômago. Cada vez que tentava comer, o desconforto aumentava. Levei-o ao médico, onde ele passou por vários exames, mas, após uma avaliação minuciosa, nos disseram que não havia nada que explicasse seu sofrimento. Sua saúde parecia estar em perfeita ordem, e ninguém conseguia descobrir a causa de sua dor. Apesar de receber medicação, a situação não melhorou. A febre subiu. Com medo do que poderia acontecer, decidi levá-lo ao hospital naquela mesma noite. Foi realmente assustador, porque, apesar dos sintomas alarmantes, os médicos pareciam confusos. Os exames voltaram normais, mas eu sabia que ele estava sofrendo. Então, passei a noite ao lado dele, sem conseguir ficar um segundo longe. Na manhã seguinte, entrei em contato com o gerente dele e o informei da situação crítica em que Ivan se encontrava. A reação dele foi de decepção. Disse que era uma pena que Ivan não pudesse estar em sua primeira grande luta, o que pesou no meu coração, pois eu sabia o quanto aquilo era importante para ele. A cada dia que passava, Ivan se sentia pior. Ele reclamava de uma dor insuportável, como se suas entranhas estivessem sendo dilaceradas. Por fim, não consegui me conter e gritei com os médicos, implorando para que fizessem alguma coisa. Disse que não era possível que eles não soubessem o que estava acontecendo. Estava claro que Ivan não estava bem e que precisava de uma explicação médica. Naquela noite, ele finalmente caiu em sono profundo, graças aos analgésicos que lhe deram. E eu quis aproveitar essa paz momentânea para ir até a capela do hospital e rezar por sua recuperação. Enquanto eu estava lá, um padre se aproximou de mim com um sorriso e me ofereceu uma flor e uma vela que ele havia pegado aos pés de uma imagem de Jesus. Comovido com o gesto, comecei a chorar. Senti que o peso do meu desespero era grande demais, e que eu precisava compartilhá-lo com alguém. Então, contei ao padre a história de Ivan e como ele havia caído naquele estado. Ele me ouviu atentamente. Quando terminei, olhou para mim com pesar e compreensão. Alguém fez isso com seu namorado, disse em um tom sério e grave. O lutador que ele enfrenta, Rei Xangô, tem fama de ser um bruxo e de praticar magia negra em seus adversários quando se sente ameaçado. Aconselho você a orar por ele e pelo que for melhor para Ivan, mesmo que isso signifique que ele não participe da luta. Eu não sabia o que pensar. As palavras do padre foram como um golpe na cabeça. E, embora parecessem superstições para mim, eu não podia ignorar a angústia e o sofrimento pelos quais Ivan estava passando. O fato de não haver uma explicação clínica para tudo aquilo me fez considerar essa possibilidade cada vez mais. Quando voltei ao quarto, encontrei-o ainda dormindo, com a pele pálida e coberta de suor. Acendi a vela que o padre me deu e coloquei a flor em seu travesseiro como sinal da minha esperança e do meu desejo de vê-lo se recuperar. Naquela noite, fiz uma oração e pedi a Deus por ele e sua recuperação. O dia seguinte era a data marcada para a luta. E, enquanto todos lá fora esperavam pelo acontecimento, eu estava ansioso, torcendo para que a saúde de Ivan melhorasse. Fiquei tomado pelo medo ao descobrir que, embora todas as expectativas estivessem sobre ele, ele nem estaria presente. O encontro inicial entre Ivan e o Rei Xangô inevitavelmente terminou com a vitória deste último. Mesmo que não tenha havido briga, essas eram as regras. No entanto, assim que ouvi a notícia, eu só queria que Ivan aceitasse bem. Naquele dia, fiquei muito aliviado ao ver que ele começou a se recuperar. Entretanto, os médicos ainda não conseguiam explicar sua experiência doentia.
Quando ele estava bem o suficiente para falar, contei a ele o que o sacerdote havia dito sobre o rei Xangô e as coisas que falavam sobre ele. Para minha surpresa, Ivan estava relutante em lutar novamente. Naquele momento, ele começou a refletir sobre sua vida e sobre o que realmente queria fazer com ela. Conversamos por horas sobre suas preocupações e medos, e foi assim que ele decidiu que a luta livre não era seu caminho. Não pude deixar de me sentir aliviado. No entanto, eu não iria deixar esse episódio passar tão facilmente. Então, pesquisei mais sobre o rei Xangô e descobri que ele era conhecido por incitar medo em seus oponentes, até mesmo fazendo com que alguns desistissem das lutas por razões que pareciam não especificadas. Isso me fez pensar em quanto da reputação dele era apenas um truque e quanto era real. No entanto, o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Depois que Ivan se recuperou totalmente, ele decidiu retornar ao hospital. Não por causa da sua saúde, mas para agradecer ao padre que me consolou naquele momento de angústia. Entretanto, quando perguntamos à equipe do hospital sobre o padre, a resposta foi desconcertante. Não havia padre na capela. Na verdade, aquele nem era um local de culto, mas apenas uma sala de oração. Ao ouvir isso, uma sensação de inquietação percorreu meu corpo. Meus olhos se arregalaram e eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Se não havia nenhum padre lá, quem era aquele homem que me deu a flor e a vela? Aquele que me ofereceu conforto e uma resposta para minha preocupação? Ele era um anjo ou apenas um estranho em trajes de padre? Talvez eu nunca tenha uma resposta para essa pergunta. Mas, seja quem for, sou muito grato a ele, pois tenho certeza de que aquele presente inesperado teve muito a ver com a recuperação de Ivan. Agora, anos depois, Ivan e eu estamos casados e felizes, com 2 filhos lindos. Ele é corretor imobiliário e instrutor de luta livre, enquanto eu decidi deixar minha vida profissional de lado por um tempo e me dedicar totalmente à nossa família. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. De um café com leite num lugar comum até um amor que desafiaria lógica, dor e até a própria realidade. Às vezes, quando estamos colocando as crianças para dormir ou assistindo a um filme qualquer de ação, Ivan olha para mim e sorri daquele jeito que só ele tem. É como se, em silêncio, ele dissesse que tudo valeu a pena. E eu concordo, porque foi através de tudo isso, o medo, o mistério, o sofrimento, que descobrimos o que realmente importa. De vez em quando, ainda penso naquele padre. Às vezes, sonho com ele, com o mesmo sorriso calmo e aquele olhar que parecia ver mais do que apenas o presente. Seja ele um mensageiro divino ou apenas uma alma generosa passando por ali, sei que sua presença fez diferença. Talvez ele tenha sido enviado apenas para aquele momento, para aquela oração, para aquele alívio. E tudo mudou depois disso. Ivan nunca mais pisou num ringue profissional, mas ele ainda treina jovens sonhadores, ensinando não só golpes e técnicas, mas também os limites entre força e compaixão. Às vezes, ele conta sua história, do combate que nunca aconteceu, como uma lição sobre escutar o corpo, o coração, quem sabe, até o que não conseguimos explicar. E eu escrevi tudo isso porque há coisas que não podem simplesmente ser esquecidas. Histórias que precisam ser contadas, não porque buscamos explicações, mas porque nelas há verdade, amor e fé. E talvez, em meio à nossa vida corrida, alguém também esteja precisando ouvir que milagres acontecem nos lugares mais inesperados, até mesmo em uma sala de oração, com uma vela, uma flor e um estranho vestido de padre. Sou médico e exerço a profissão há quase 20 anos, mas há cerca de 15 anos, quando eu ainda era jovem e novo na profissão, trabalhei em um pequeno hospital numa área rural do condado. Levei apenas alguns dias para me acostumar com os funcionários e pacientes. Havia outros 4 médicos lá, e todos nós nos reportávamos ao chefe do nosso departamento, a doutora Schneider. Essa mulher era uma pessoa difícil de impressionar, sem dúvida. Para ser honesto, todos nós, médicos, tínhamos medo dela. Nenhum erro passava despercebido por essa mulher. Como qualquer novato, eu queria provar meu valor, então trabalhei muito duro no meu trabalho. Comecei a fazer muitos turnos noturnos.
E como morava sozinho e longe da minha família, não me importava de passar a maioria das noites no hospital. Todos os pacientes me chamavam de Dr. Morgan, e havia pessoas de várias idades, mas lembro-me especialmente de uma garotinha chamada Tânia, que provavelmente era a paciente mais jovem do hospital naquela época e já estava lá quando cheguei. Tânia era uma garota adorável. Ela frequentemente vagava pelos corredores e conversava com os outros pacientes, mas estava sempre sozinha. Uma noite, eu estava fazendo minha ronda habitual e caminhava pelo longo corredor vazio quando, de repente, ouvi duas pessoas conversando em voz muito baixa. Já era tarde, e todos os pacientes deveriam estar dormindo àquela hora. Segui o som, que vinha do quarto número 201. Quando abri a porta e acendi a luz, encontrei Tânia parada ao lado da cama do paciente. Ela sorriu para mim como se nada tivesse acontecido. Curiosamente, minha aparição repentina não a assustou. Tudo o que ela disse foi: "Olá, Dr. Morgan." Cumprimentei-a de volta e disse: "Tânia, já passou da sua hora de dormir. O que você está fazendo aqui?" "Nada. Só vim me despedir do George", respondeu ela. George era o paciente do quarto 201. Ele havia passado por uma grande operação recentemente e estava um tanto delicado. Embora Tânia parecesse calma para mim, pude ver pelo rosto de George que ele estava um pouco assustado e extremamente pálido. Pensei que a chegada dela poderia tê-lo pego de surpresa. Então, falei baixinho: "Querida, você não pode andar por aí assim à noite. Vamos, vou te levar de volta para a sua cama." Olhei para George e disse: "Vou pedir para a enfermeira Marta fazer uma rápida verificação. Ela vai te dar um comprimido para te ajudar a dormir. Você precisa descansar." Acompanhei Tânia até seu quarto, e ela entrou sem dizer nada. Esse pequeno encontro não me preocupou nem um pouco, até a manhã seguinte, quando fui para casa por volta das 4 horas, após terminar meu turno da noite. Era meu dia de folga, então dormi o dia todo e voltei ao trabalho na noite seguinte. Naquela noite, quando passei pelo quarto 201 para ver George, vi outro paciente dormindo em sua cama. Olhei para uma enfermeira que caminhava pelo corredor e perguntei: "Com licença, onde está o George?" "Ele estava neste quarto." "Ah, o senhor quer dizer o paciente do 201? "Sim, claro", respondi. "Ah, ele morreu ontem, doutor. Como o senhor deve saber, ele já sofria de doença cardiovascular, embora parecesse estar se recuperando bem. Surpreendentemente, teve um ataque cardíaco. O doutor Owen assinou sua certidão de óbito. O senhor pode falar com ele para mais detalhes." A enfermeira se afastou, e eu fiquei parado no corredor, perplexo e um tanto surpreso. De repente, algo estranho me ocorreu. Lembrei-me de quando perguntei a Tânia o que ela estava fazendo no quarto do George, e ela respondeu que havia ido se despedir dele. Ela disse adeus. Mas por que adeus? Ela deveria ter dito apenas boa noite, certo? Fui ao quarto de Tânia. Ela estava sentada na cama, colorindo alguns desenhos. Sem perder tempo, perguntei: "Tânia, por que você foi ao quarto do George para se despedir? Você não deveria ter dito apenas boa noite." O rosto dela mudou de cor. Ela hesitou e respondeu: "Eu disse boa noite. Você ouviu errado." De repente, ela olhou por cima do meu ombro, como se alguém estivesse atrás de mim. Observando-a, virei-me imediatamente, mas não havia ninguém lá. A equipe de limpeza chegou pouco depois e começou a esfregar o chão. Tânia voltou a colorir tranquilamente. Mesmo intrigado, voltei ao trabalho, mas não conseguia me concentrar. Esse pensamento estranho não saía da minha mente. Por que Tânia disse adeus ao George? Será que ela sabia que ele estava prestes a morrer? Uma semana se passou, e eu quase esqueci o ocorrido. Mas uma noite, enquanto fazia minha ronda habitual pelo segundo andar, vi Tânia sair do quarto 706 e descer lentamente as escadas. O quarto 706 havia recebido recentemente uma paciente com um ferimento grave na cabeça. Entrei no quarto e vi que a mulher estava acordada. "Quem está aí agora?" ela perguntou, e logo em seguida disse: "Ah, é o senhor, doutor." Assenti e perguntei: "Como você está se sentindo?" "Estou um pouco tonta, doutor." "Alguém veio aqui antes do senhor?" "Sim, uma menina veio."
Ela disse que o nome dela era Tânia. Perguntei imediatamente o que ela estava fazendo aqui. Ela disse alguma coisa. Sim, era uma menina doce, mas acho que se confundiu. Quer dizer, acho que queria me desejar boa noite, mas, em vez disso, se despediu de mim. Estranho, né? Meu coração disparou. Coloquei a paciente de volta na cama e retornei ao meu quarto. No fundo, eu sabia o que aconteceria na manhã seguinte. E, de fato, ela morreu. Tive uma forte sensação de que Tânia possuía uma habilidade estranha. Ela sabia quando a hora de um paciente havia chegado. Mas eu não podia contar a ninguém. Ninguém acreditaria em mim. E, afinal, ela não estava fazendo mal a ninguém. Apenas se despedindo de pacientes cujas mortes eram iminentes. Após mais 2 incidentes semelhantes, não consegui me conter. Fui direto à recepção para falar com Candy e perguntei há quanto tempo Tânia estava internada ali. Ela me olhou e perguntou: "Quem é Tânia?" "A menina da UTI. Você não percebe como ela entra furtivamente nos quartos dos pacientes?" "Não sei porquê, mas sinto que há algo muito errado com essa garota." "Dr. Morgan, não temos nenhuma paciente chamada Tânia. Nenhuma criança está internada neste momento." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "O que você está dizendo?" "Tenho conversado com essa garota há dias." "Verifique o registro do guarda da UTI." Insisti. "Morgan, por favor, venha até o meu escritório." Virei-me e vi a doutora Schneider parada atrás de mim. A segui até seu escritório, com a mente em turbulência. Sentamo-nos, e então ela me olhou fixamente. Com a voz baixa, perguntou: "Você viu a Tânia? Como ela está?" "Morgan, está feliz?" Não respondi à pergunta dela. Em vez disso, perguntei, muito confuso: "O que está acontecendo? Por favor, me diga." Candy ainda estava por perto e disse: "Não temos nenhuma garota com esse nome. E agora o senhor está me perguntando sobre essa menina. O que está acontecendo?" A doutora Schneider não conseguiu conter as lágrimas. Começou a chorar terrivelmente, e eu não entendia nada. Depois de um tempo, ela me olhou e disse: "Na semana anterior à sua chegada, eu a trouxe comigo para o trabalho. O pai dela deveria vir buscá-la. Eu estava trabalhando enquanto ela vagava pelos corredores, brincando sozinha. Então, ela começou a brincar na escada, escorregou e caiu do 3º andar para o 2º. Nós a internamos neste hospital em estado crítico, mas ela morreu." Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu coração parou. Tânia está morta. Meu Deus! Fiquei em silêncio no consultório, horrorizado. A doutora Schneider contou que uma enfermeira também a vira vagando pelos corredores à noite, mas não acreditou no que viu. No entanto, agora ela tinha certeza de que Tânia ainda estava ali. Continuei trabalhando naquele hospital por quase mais 2 anos. Curiosamente, nunca mais vi Tânia. No entanto, vários dos meus pacientes durante esse período alegaram ter sido visitados por uma garotinha. E, como você pode imaginar, nenhum deles sobreviveu para contar a história. Tudo aconteceu numa noite, quando eu estava voltando para casa depois de passar as férias com a família da minha esposa, Lilia. Eu estava na metade do caminho, na companhia dela e do nosso filho John, que tinha 6 anos na época. Decidimos pegar um atalho para evitar o trânsito e acabamos em uma estrada deserta. Lilian dormia no banco do passageiro e John estava atrás, aconchegado com seu cobertor e seu bicho de pelúcia favorito. A noite estava fria e o silêncio era tão profundo que só se ouvia o som do motor. Embora estivesse exausto, minha missão era chegar em casa em segurança. Mas a monotonia da estrada e o balanço do carro estavam começando a me deixar com muito sono. Tentei ligar o rádio, mas só se ouvia estática. Ótimo! Olhei para minha esposa e depois para meu filho. Pude ver que ambos estavam em seus próprios mundos de sonhos, e não pude deixar de sorrir. Embora eu também sentisse um pouco de inveja deles, por poderem descansar em paz enquanto eu dirigia. Não havia quase nenhuma luz na estrada, e nossos faróis pareciam vagalumes na escuridão. A paisagem era desolada.
Meus olhos estavam pesados e custava muito mantê-los abertos. Tentei ficar alerta balançando a cabeça para clareá-la, mas foi inútil. Foi então que, por um instante, fechei os olhos. E, quando os abri, surpresa, uma criança estava parada no meio da rua, prestes a ser atropelada pelo carro. Naquele momento, soltei um palavrão alto e girei o volante bruscamente para evitá-lo. Pisei no freio imediatamente, e o carro parou bruscamente. Meu coração estava acelerado, e eu fiquei ali agarrado ao volante como um louco, tremendo da cabeça aos pés. Com a parada repentina, Lillian acordou num pulo, e John soltou um grito atrás de mim. O que aconteceu? Ele perguntou, ainda desorientado. Acho que quase bati em alguém, eu disse, ainda em pânico. Saí do carro, rezando para não ter batido no garoto. O ar gelado me atingiu no rosto, causando arrepios na espinha. Enquanto caminhava em direção ao local onde a criança estava, comecei a olhar ao redor da área. Para meu alívio, não havia sinal de sangue ou de corpo. Respirei fundo, mas meu alívio durou pouco. Comecei a olhar ao redor. Para minha surpresa, aquela parte da estrada estava completamente deserta. Não havia sinal de ninguém. Olhei em todas as direções tentando ver a criança, mas não havia ninguém. Ao redor, só uma planície gramada. Nada de casas, nada de sinal de civilização por perto. Não havia nem árvores para pensar que ele pudesse ter corrido para a floresta. Nada. Fiquei tão confuso que pensei estar tendo alucinações. Talvez estivesse muito cansado. Talvez aquilo fosse algum tipo de loucura. Voltei para o carro, mas algo me chamou a atenção quando olhei para trás. À distância, os faróis pareciam estar iluminando alguém, mas, à medida que me aproximava, não havia ninguém ali. Olhei embaixo do carro e também não havia nada. A situação estava ficando cada vez mais perturbadora. Então decidi que era hora de ir embora. Quando voltei para o carro, Lillian me olhava com uma mistura de preocupação e confusão, como se esperasse uma explicação. Você viu alguém? Ela perguntou. Não, não havia ninguém lá, respondi, tentando soar convincente, embora, no fundo, ainda estivesse confuso com o que havia vivenciado. Ela me olhou igualmente confusa, mas não disse mais nada. Eu estava pronto para ligar o carro e seguir em frente, quando percebi que não conseguia encontrar as chaves. Verifiquei meus bolsos. Nada. Olhei dentro do carro. Talvez tivessem caído, mas também não estavam ali. Onde diabos estavam as chaves? Então, as vi. Estavam do lado de fora, no chão, bem em frente ao carro. Como diabos elas foram parar ali? Talvez as tenha deixado cair quando saí para verificar a criança. A criança? Era tudo muito estranho. Desci novamente para pegar as chaves, mas quando olhei para dentro do carro, fiquei completamente paralisado. Havia algo ali. 2 olhos me encaravam do banco do motorista. Lillian e John não pareciam notar nada, mas, quando eu estava prestes a gritar, o carro ligou sozinho e começou a acelerar, vindo diretamente na minha direção. Tentei me mover, mas meu corpo não respondeu. Fiquei parado, rígido como uma tábua, observando-o se aproximar. Os faróis estavam cada vez mais brilhantes e eu me perguntei se o carro realmente iria me atingir. Fechei os olhos com força, esperando o impacto, mas ele não veio. Poucos segundos depois, abri os olhos e lá estava eu, dentro do carro, com o volante nas mãos e quase saindo da estrada. Eu havia adormecido. Foi apenas um pesadelo. Lillian estava ao meu lado, com uma expressão de terror no rosto. Eu havia adormecido enquanto dirigia. Você está bem? Minha esposa perguntou. Sim, me desculpe. Eu estava cansado. Me desculpe mesmo. Vamos logo com isso. Eu disse, meio gaguejando, ainda muito atordoado com tudo o que acabará de acontecer ou sonhar. Eu não tinha certeza. Acelerei o carro enquanto tentava me acalmar, ainda um pouco confuso e assustado. A viagem continuou, mas um sentimento ruim crescia no meu peito. Lillian percebeu que eu estava distraído e tentou puxar assunto, mas estava difícil me concentrar. Olhei para John, que agora estava acordado e olhando pela janela. Pai, você viu o menino também? Ele perguntou. Naquele momento, meu coração quase parou.
Que menino, querido? Perguntei, tentando não deixar transparecer o tremor na minha voz. Um menino com um gorro vermelho. Ele estava bem ali, disse ele, apontando para frente. Minha mente estava enlouquecida. Só podia ser imaginação dele. Você provavelmente só imaginou. Pequenino, respondi. Ele deu de ombros e voltou a olhar pela janela. Tentei me concentrar na estrada, mas era impossível. Por que John teria visto o menino? Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Aquela viagem estava realmente me deixando louco. À medida que avançávamos, a paisagem ficava cada vez mais sombria. Era como se a estrada nunca terminasse, como se não houvesse nada à vista. A sensação de isolamento só aumentava. Decidi ligar o rádio novamente, na esperança de encontrar uma estação. Só ouvi ruído. De repente, o motor do carro começou a falhar. Olhei para o medidor de combustível e meu estômago embrulhou. Estava quase vazio. Precisamos encontrar um posto de gasolina, disse, sentindo-me cada vez mais ansioso e desesperado. Isso não podia estar acontecendo. A última coisa que eu queria era ficar abandonado com minha família naquela estrada para o inferno. Quão longe estamos da próxima estação? Lillian perguntou. Não tenho certeza, mas acho que estamos perto. Depois disso, dirigimos em silêncio tenso. O motor continuava estranho, mas, depois de um tempo, finalmente vi as luzes piscando à distância. Paramos em um posto de gasolina que parecia ser de outra época, com luzes fracas projetando sombras assustadoras por toda parte. Saí do carro e fui direto até a bomba. Para meu horror, ela estava quebrada. Ótimo! Agora estávamos oficialmente presos no meio do nada. Fiquei tão frustrado que decidi caminhar até a pequena loja de conveniência, na esperança de encontrar alguém que pudesse nos ajudar. A porta rangeu ao abrir. Quando entrei, percebi que o lugar estava muito escuro. As prateleiras estavam empoeiradas e quase vazias. Fui até o balcão e toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Olá, tem alguém aqui? Gritei. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me e vi um homem de costas para mim no corredor, como se procurasse alguma coisa. Olá, preciso de ajuda com meu carro. Estou sem gasolina, eu disse. Mas o homem me ignorou e continuou a organizar as coisas. Com licença, você está me ouvindo? Insisti. Nesse momento, ouvi outro barulho atrás de mim. Quando olhei, não havia nada lá. Virei-me de volta para o homem, mas, para meu horror, ele havia desaparecido completamente. Nenhum sinal, nenhum som, nada. E então, naquele exato instante, o menino apareceu novamente, parado bem na minha frente. Ao ver a criança dentro da loja, uma onda de pânico tomou conta de mim. Minhas pernas fraquejaram, meus joelhos começaram a tremer. Sem pensar, comecei a correr em direção à saída, esbarrando em prateleiras e produtos enquanto corria de volta para o carro, onde minha esposa e meu filho me esperavam. Quando alcancei a porta, não olhei para trás. Não queria confirmar se o garoto ainda estava lá ou se algo ainda mais terrível me observava das sombras. Abri a porta do carro com força e entrei de uma vez, respirando com dificuldade. Lillian imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi? Ela perguntou, preocupada. Precisamos sair daqui. Agora. Ela não questionou. Liguei o carro, rezando para que ainda tivesse combustível suficiente para nos tirar daquele lugar amaldiçoado. Para minha surpresa, ou sorte, o motor pegou. Comecei a dirigir, os olhos fixos na estrada, ignorando a velha estação de gasolina que agora parecia ainda mais distorcida à distância, como se fizesse parte de um pesadelo do qual eu ainda não havia acordado. Você está branco como papel, Lillian disse, olhando para mim. O que aconteceu lá dentro? Eu vi o garoto de novo, respondi, sem conseguir manter a voz firme. Ele estava lá, dentro da loja, me encarando. Lillian não respondeu de imediato. Apenas segurou minha mão, apertando-a levemente. Talvez devêssemos parar e descansar, ela sugeriu. Não, respondi rápido demais. A gente precisa sair dessa estrada. Não quero passar mais um segundo aqui. Seguimos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. John havia voltado a dormir.
Ou pelo menos fingia. A noite parecia mais densa, o ar mais pesado. Meus olhos iam constantemente ao espelho retrovisor, esperando ver algo que não queria ver. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a estrada deserta deu lugar a uma rodovia iluminada. A civilização começou a aparecer aos poucos, placas, outros carros, luzes de casas à distância. Nunca pensei que ficaria tão aliviado ao ver um posto de gasolina moderno. Paramos ali, enchemos o tanque e compramos algo quente para comer. Por fora, parecia que tudo havia voltado ao normal. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Até hoje, nunca soube o que realmente aconteceu naquela estrada. Se foi um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço, ou algo mais sombrio. Mas uma coisa me atormenta até hoje. Às vezes, quando estou dirigindo tarde da noite, vejo algo refletido no retrovisor. Um vulto pequeno, como se alguém estivesse sentado no banco de trás. E sempre que isso acontece, John olha pela janela e pergunta, com a mesma voz inocente: "Pai, você viu o menino de novo?" E eu nunca tenho coragem de responder. Quase 30 anos atrás, em meados dos anos 90, meu marido e eu decidimos comprar uma cabana nas montanhas principais. Viajamos para lá no nosso segundo aniversário de casamento. A partir daquele momento, nos apaixonamos profundamente por aquele lindo lugar. Então, quando soubemos que um dos moradores locais queria vender sua antiga cabana, aproveitamos a oportunidade para comprá-la. Desde então, ela se tornou o nosso pequeno refúgio. Sempre que queríamos fugir da agitação da cidade e do estresse do trabalho. Meu marido e eu viajávamos para o Maine pelo menos uma vez por ano para passar um tempo em nossa pequena cabana. E realmente, todos os dias que passamos lá foram maravilhosos. Stuart e eu nunca tivemos filhos, embora tenhamos tentado de muitas maneiras, mas não foi possível. Então, sempre fomos só nós dois. Entretanto, há 10 anos, Stuart adoeceu com câncer. Um câncer de pâncreas muito agressivo. Mesmo assim, ele lutou até o último momento. Infelizmente, a doença venceu a batalha há 8 anos, num dia 4 de março que sempre lembrarei como o mais triste e doloroso da minha vida. O dia em que perdi o único grande amor que já tive. Aquela cabana no meio das montanhas era o nosso lugar especial. E também se tornou o meu refúgio naquele momento tão doloroso. Antes de morrer, ele me fez prometer que eu nunca a venderia. Mas eu nem precisava fazer essa promessa, pois nunca teria vendido aquele lugar por todo o dinheiro do mundo. Em vez disso, fiquei lá por quase um ano após sua morte. Deixei para trás meu antigo emprego, minha casa na cidade, minha família, meus vizinhos, e simplesmente juntei tudo o que restava de nossas economias. Decidi me refugiar na tranquilidade da floresta e na paz das lembranças daquele lugar até me sentir inteira o suficiente para retornar à minha vida e à civilização. A cabana ficava bem longe da vila mais próxima. Demorava cerca de 40 minutos para chegar até lá de carro, por um pequeno caminho de pedra que meu marido e eu construímos, pois o anterior era de terra e ficava escorregadio quando chovia. Durante todo esse tempo, vivi como uma espécie de eremita e só ia à vila 1 ou 2 vezes por semana para comprar suprimentos. Eu não tinha serviço de internet nem sinal de telefone. Estava completamente isolada do mundo, apenas com minha velha televisão para saber o que acontecia lá fora. A maioria das pessoas entraria em pânico ao pensar em ficar sozinha no meio do nada, ainda mais depois de perder um ente querido tão apegado àquele lugar. Lembro-me de uma vez, conversando com minha irmã ao telefone enquanto fazia compras na vila. Foi quando aproveitei a oportunidade para me comunicar com ela. Lembro que ela me perguntou se eu não tinha medo de que o fantasma de Stuart aparecesse para mim naquele lugar. Eu ri muito, e sem mentir uma sílaba sequer, respondi que isso seria a melhor coisa que poderia me acontecer, pois sentia muita falta dele. De alguma forma, embora ele não estivesse fisicamente lá e eu não pudesse vê-lo, sentia que seu espírito ainda habitava aquele lugar, me fazia companhia e me protegia. Mas isso era mais algo em que eu queria acreditar do que algo que realmente fosse verdade. Ou, pelo menos, até aquele momento. Vários meses se passaram desde a morte de Stuart, e eu comecei a me sentir mais forte emocionalmente.
A solidão não me afetava mais tanto quanto antes. Na verdade, a paz e a tranquilidade que encontrei na cabana me ajudaram a me curar de maneiras que eu jamais imaginaria. Mas uma noite, enquanto eu lia um livro perto da lareira, ouvi um barulho estranho vindo da porta da frente. A princípio, pensei que fosse o vento, mas o som se repetiu e ficou mais insistente. Isso realmente me deixou inquieta. Eu praticamente não tinha contato com ninguém, então, quem poderia ser? Levantei-me da cadeira e aproximei-me cautelosamente da porta. Coloquei a cabeça para fora e não vi ninguém. Então respirei fundo e me preparei para voltar ao meu sofá. Mas então, a porta se abriu com um estrondo. Meu pescoço girou bruscamente, obviamente assustada, mas minha surpresa se transformou em terror quando vi um homem entrando na cabana. Fiquei completamente paralisada enquanto seus olhos vermelhos examinavam a sala em busca de algo. Meu primeiro instinto foi pular do sofá e tentar escapar. Mas o homem investiu contra mim. Ele era alto e gordinho, parecia sujo, desgrenhado e exalava um forte cheiro de álcool. Fiquei morrendo de medo e mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele me agarrou pelos braços e tentou me prender aos móveis, mas lutei o máximo que pude, chutando, arranhando e me contorcendo com todas as forças para tentar tirá-lo de cima de mim. Mas, obviamente, eu estava perdendo a batalha. Comecei a gritar histericamente por socorro, mas sabia que era quase inútil, pois a casa mais próxima ficava a centenas de metros de distância e era muito improvável que alguém me ouvisse. O homem me deu 2 tapas e então agarrou meus pulsos com sua mão enorme, levantando-os acima da minha cabeça. Com a outra mão, tirou algo do bolso da calça. Percebi que era uma corda e ele começou a amarrar meus pulsos, mas continuei lutando para me soltar. Ele me bateu novamente, gritando para eu ficar quieta e parar de fazer barulho. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto tinha uma expressão verdadeiramente assustadora. Eu sabia que era impossível escapar dele ou enfrentá-lo. Então, comecei a dizer para ele pegar o que quisesse, mas que me deixasse ir. As palavras que ele disse em seguida fizeram meu sangue gelar. O que eu quero está aqui. Senti meu coração congelar naquele momento e comecei a gritar ainda mais alto, enquanto ele ria maliciosamente e usava suas mãos imundas para rasgar minha camisa. Comecei a chorar desesperadamente, sabendo o que aquele desgraçado queria fazer comigo. Mas então, algo aconteceu. O homem olhou para cima e fixou o olhar em um ponto atrás de mim. Seu sorriso congelou instantaneamente, e a expressão em seu rosto mudou de uma maldade repugnante para puro medo. Ele ficou paralisado por alguns instantes. Tentei virar o pescoço para ver o que o deixava tão apavorado, mas com ele em cima de mim e minhas mãos presas no sofá, eu não conseguia olhar. Foi quando esse cara começou a gritar de terror, mas seus gritos eram estranhos, como se ele tivesse acabado de ver a coisa mais assustadora do mundo. Ele simplesmente se levantou de cima de mim e saiu correndo da cabana, gritando como um louco. Fiquei em estado de choque. Não entendi nada. Assim que ele saiu, corri até a porta e tentei fechá-la, mas a fechadura estava quebrada por causa do chute que ele deu para abri-la. Comecei a olhar na direção para onde ele havia fixado os olhos, tentando entender o que havia ali, mas não havia nada. Nada. No entanto, eu não tinha tempo a perder. Corri para o meu quarto, peguei o pequeno revólver de Stuart, aquele que ele sempre deixava no criado mudo. Vesti uma camisa nova e levei a arma comigo enquanto entrava na minha caminhonete. Dirigi até a vila para avisar o xerife. Naquela mesma noite, 2 policiais patrulharam a área procurando pelo agressor, mas não o encontraram. Um dos policiais ficou em minha casa a noite toda para me proteger, caso o homem voltasse. Mas ele não voltou. E só 3 dias depois descobri quem ele era, e o que aconteceu com ele depois que fugiu da minha cabana. Aquele homem era um estranho que, aparentemente, estava na aldeia havia vários dias. Era um bêbado que já havia sido preso várias vezes por assédio sexual e alguns delitos menores relacionados a brigas em bares. Mas ele não causaria mais problemas, pois seu corpo foi encontrado flutuando no lago 3 dias após o incidente. Estava usando as mesmas roupas, e a autópsia revelou que havia se afogado e estava morto havia pelo menos 72 horas. Ou seja,
Ele deve ter morrido na mesma noite em que me atacou. Não posso dizer que sinto qualquer tristeza por ele. De jeito nenhum. A única razão pela qual penso em sua morte é porque agora nunca saberei o que ele viu, o que o fez fugir daquela maneira da cabana. Embora, no fundo, eu não precisasse que ninguém me dissesse. Eu sabia que tinha sido o espírito de Stuart que me protegeu daquele miserável naquela noite. Entretanto, algumas noites depois, tive um sonho muito vívido no qual vi Stuart parado ao lado da minha cama. Ele tinha o mesmo sorriso caloroso que sempre o caracterizou. Olhou nos meus olhos e disse: "Não se preocupe, meu amor. Eu sempre estarei com você para te proteger." Quando acordei, senti uma paz profunda. Acordei com os olhos marejados, o coração pesado, mas surpreendentemente calmo. O sol entrava suavemente pelas cortinas, iluminando o quarto com uma luz morna e acolhedora. Era como se Stuart ainda estivesse ali, envolto na brisa leve da manhã. Por um longo tempo, fiquei deitada ali, abraçada ao travesseiro, revivendo cada palavra, cada gesto, cada segundo daquele sonho. Podia sentir o calor da mão dele na minha, o peso reconfortante do olhar dele. Não era apenas um sonho, pelo menos, não para mim. Era como se ele tivesse vindo se despedir de verdade, como se, em algum lugar além da compreensão, ele soubesse o quanto eu precisava disso. Levantei-me com uma leveza que há muito não sentia. O mundo lá fora ainda era o mesmo, mas algo dentro de mim havia mudado. A dor não tinha desaparecido e talvez nunca fosse embora por completo. Mas agora, ela vinha acompanhada de uma nova sensação, uma presença, uma certeza silenciosa de que Stuart, de alguma forma, estava comigo. Comecei a encontrar pequenos sinais em meu dia a dia. O cheiro do café que ele adorava, a música que tocava do nada no rádio, uma brisa repentina quando eu pensava nele. Talvez fossem apenas coincidências, ou talvez não. Com o tempo, passei a escrever sobre ele. Comecei um pequeno blog, onde contava nossas histórias, nossos momentos, nossas memórias. Era a minha forma de mantê-lo vivo, de compartilhar com o mundo o amor que construímos. E, surpreendentemente, outras pessoas começaram a escrever também, dividindo suas próprias perdas, seus próprios reencontros nos sonhos. A dor da ausência ainda lateja em dias específicos, datas, aniversários, lembranças inesperadas. Mas agora sei que não estou sozinha. E mais importante, sei que Stuart cumpriu sua promessa. Em cada passo que dou, em cada decisão que tomo, sinto sua presença me guiando. Talvez o amor verdadeiro não precise de um corpo para existir. Talvez ele seja mesmo algo além da vida, além da morte, algo eterno. E assim sigo em frente, com o coração partido, mas cheio de amor, porque ele ainda está comigo. Sempre estará.